Rádio Guarani, sempre com você. A mais nova web rádio de Agudos, com transmissão 24 horas por dia. Música, informação, esportes e muito mais. Participe da nossa programação pelo WhatsApp. Anote o número: 14 3261 1573. A Rádio Guarani é um produto da editora Folha da Serra Limitada. Jornal O Guarani, Agudos, São Paulo. Rádio Guarani, sempre com você. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, go, go! A Rádio Guarani está no ar 24 horas por dia para tocar o que você gosta de ouvir. Aqui o sucesso é você. Demais! Some, some, some que ele vem atrás. Novidade! Rádio Guarani, sempre com você. Eu vou trocar meu celular pro Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Você vai se surpreender! Meu coração não tem noção do tempo que eu tô gostando desse sentimento. Todo mundo ouve. Rádio Guarani, A rádio que está diferente. Diferente. Igual a você. Ouça e sinta a diferença. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. É por isso que a Cibia Soluções Fiscais investe em tecnologia e capacitação dos seus colaboradores, disponibilizando a você, empresário, todo o suporte quando o assunto é escrituração contábil, fiscal e folha de pagamento da sua empresa. Cibia Soluções Fiscais, Avenida Rui Barbosa, 384, no centro. Telefone 3261-2262. Coronavírus. Saiba como se proteger. Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool. Uma produção, Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Viver bem. Novidade! Agora, na Espaço Ótico em Agudos, você encontra a lente filtro da luz azul. Lentes que bloqueiam a luz dos eletrônicos, formando uma barreira protetiva em seus olhos. Produto disponível em estoque. Montagem em 1 hora, conforme a disponibilidade de grade. Corra para Espaço Ótico para aproveitar todos os benefícios de ser atendido por um especialista Varilux. Entre em nossa página no Facebook, Espaço Ótico Agudos, e saiba mais sobre os produtos. Espaço Ótico, loja especialista no cuidado dos seus olhos. Fone 3262-3501. Na 3 de maio 471, Centro, Agudos. Volta às aulas é na Festolândia. Aqui você encontra todo o material que precisa e que está na sua lista escolar. Recebemos lindas mochilas. Venha fazer um orçamento sem compromisso. Desconto de 10% à vista ou parcelamos em 6 vezes nos cartões. Material escolar é na Festolândia. Tá na sua lista? Tem aqui. Festolândia. Curta a nossa página no Facebook. JJ Lavacar, um conceito diferenciado em lavagem do seu veículo. Simples, técnica, higienização interna, limpeza técnica do motor, hidratação do couro, polimento, vitrificação e outros procedimentos. JJ Lavacar, fone 99697-3463. Instagram, @JJ Lavacar Esteticar, a estética do seu carro. Rua 11, número 30, no Jardim Danúbio, em Agudos. JJ Lavacar. No ar, Conexão Cidade. Informação, utilidade pública, prestação de serviços e parceria com a comunidade. Um jornalismo cidadão e interativo para ouvir você e te deixar bem informado. Na Rádio Guarani, Conexão Cidade. A apresentação, Wellington Barros e Marcos Atual. Olá,
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conexão Cidade deste sábado, edição do dia 14 de março de 2020, eu ia falar 2019, 2020 já, Marcos Atual, e março de 2020, metade do mês, e já foi embora e já estamos chegando aí ao mês de abril. Como tá passando rápido o tempo, hein, Marcos Atual? Bom dia para você. Wellington Barros, bom dia para você, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado aí, viu, pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Wellington, 14 de março, metade do mês de março já se foi e nós estamos começando a sentir a coisa esquentar, Wellington Barros, em todos os sentidos. Ah, mas isso já desde sempre, né? Não precisa ser março pra coisa tá quente aqui em Agudos, né? Coisa é quente naturalmente, né? Infelizmente. Bom, mais uma edição do Conexão Cidade. Eu gosto sempre de lembrar aqui que nós estamos no ar sempre aos sábados agora, a partir das 11 da manhã, tanto no Facebook quanto no YouTube também, no nosso canal no YouTube. Você pode procurar por rádio, ou melhor, por Jornal Guarani Agudos, e aí você se inscreva lá no nosso canal, pode ativar o sininho também para receber as notificações, porque sempre que o programa entrar lá, você também pode assistir pelo YouTube. E no Facebook, agradeço a audiência de todos que todo sábado acompanha aí a nossa programação, acompanha o nosso programa, e você também que acompanha pela rádio, né? Pela Rádio Guarani, pelo aplicativo, pelo site, onde você estiver. Muito obrigado aí pela sua audiência e pela participação de sempre aqui na nossa programação. Bom, Marcos, vamos começar aqui o nosso programa, primeiro mandando aquele recado especial e um abraço ao pessoal lá do Pesqueiro Recomeço. E hoje o Wellington Barros tem uma novidade muito gostosa, um sábado quente, gostoso, final de semana, você que trabalhou a semana inteira aí. Hoje tem música ao vivo, Wellington Barros, com o Rodrigo Costa, o melhor do sertanejo. Então, nesse sábado, dia 14 do 3, a partir das 20 horas e 30 minutos, o Pesqueiro Recomeço está esperando você com os braços abertos, você, seus amigos, sua família, para uma noite adorável, com som ao vivo, lá com o cantor Rodrigo Costa. Tem um coverzinho artístico, Wellington Barros, que vale muito a pena, mas o valor é irrisório, R$5, só R$5 por pessoa. E hoje eles trazem porções variadas a R$15, porções de filé de pacu e filé de cação por R$30. Hoje é dia de caipirinha em dobro. Hoje é dia de festa lá no Pesqueiro Recomeço. Pesqueiro Recomeço fica na rua Dilson Silva Oliveira, 31, na pavimentação aqui na cidade de Agudos. E você pode ligar lá também, dá uma ligadinha, fala lá com o Luiz Fernando, com a Aline, nos telefones 997266701 ou 998646801. Pesqueiro Recomeço. Agudos com informação de credibilidade. Conexão Cidade. Muito bem, estamos de volta. Antes da gente começar aqui e seguir a nossa pauta com as informações de Agudos, eu gostaria de fazer uma ponderação, Marcos, a respeito do coronavírus. Nós falamos aqui há uma semana, né, ou na semana passada ou retrasada, em relação ao coronavírus que tem assustado o mundo, assustado todo o planeta com uma disseminação, né, dessa gripe que pode ser fatal em diversos casos, especialmente em idosos, e nós inserimos, até por conta disso, na programação da Rádio Guarani, spots informativos, né, divulgados pelo governo, com dicas de como se prevenir da doença, de quais são os sintomas. Então, a partir desta semana já está na rádio esses spots aí ao longo da programação, e dizer aqui do nosso compromisso também em sempre auxiliar a população, as autoridades de saúde, no que diz respeito a informar a população em relação aos casos, em relação à forma de prevenção. Nós falamos aqui há alguns programas exatamente sobre o coronavírus, porque Agudos registrou um caso suspeito de coronavírus, todos sabem, foi de uma pessoa que estava na Itália, passou pelo Marrocos e estava no Seminário Santo Antônio. E nesta semana a prefeitura emitiu uma nota dizendo que o caso foi descartado, felizmente descartado aqui para a cidade de Agudos, então não temos nenhum caso
caso suspeito mais, não temos nenhuma confirmação, graças a Deus, apenas ficou aquela preocupação inicial, as pessoas ficaram com medo, porque o paciente foi até a unidade de pronto atendimento, buscando atendimento por conta de perceber que estava com sintomas parecidos com o da doença, mas aí depois do exame feito lá no Adolfo Lutz, foi constatado que não existia o coronavírus nesse paciente e, segundo informações da prefeitura, o paciente está bem, não tem problemas mais de saúde. Então, é importante sempre aquela atualização em relação aos casos, em relação ao uso de álcool em gel, em relação ao não cumprimentar as pessoas com um aperto de mão, com um abraço, com um beijo, porque a epidemia existe, não é uma fantasia, não é algo superestimado. O próprio presidente da República voltou dos Estados Unidos recentemente, e na sua comitiva pelo menos 2 pessoas que contraíram o coronavírus, provavelmente fora do país. Uma delas é o secretário Fábio Van Garten, secretário de comunicação da presidência, e hoje confirmada também o teste positivo do senador Nelsinho Trade, que estava na comitiva também do presidente. Então é importante sempre, por isso que até o Bolsonaro ficou lá, teve que fazer exames, deverá fazer novos exames nos próximos dias também, para constatar que não tem. Inicialmente, o primeiro exame não apontou a existência do coronavírus no organismo, mas é importante sempre prestar atenção ao lavar as mãos, ao cuidado com aglomerações. O próprio governo do estado de São Paulo já anunciou que irá suspender as aulas na rede estadual na próxima semana para evitar aglomerações, evitar local com muita gente, com um fluxo grande de pessoas, e sempre aquela higienização tão necessária nas mãos, nos braços, antebraço, enfim. E o álcool em gel segue sendo a principal alternativa, o principal meio para você conseguir pelo menos minimizar os efeitos aí caso encontre alguém que tenha esse vírus circulando por aí. Marcos. Muito importante, Wellington, as informações. Aliás, parabéns pela atualização. E eu gostaria de dizer para você que nós não estamos lidando com inimigo novo, não. Esse inimigo é antigo, tá? Em 1937 ele já havia sido isolado. E aí ele voltou, então, com uma cara diferente, em formato de coroa, né? Um vírus em formato de coroa, em 1967, tá? E agora, mais uma vez aí se manifestando e alardeando o mundo. A palavra mais falada no mundo ultimamente é o coronavírus. Lembrando você que o Brasil vem ranqueando aí os casos confirmados, são 77 casos confirmados no Brasil até o presente momento. Então, vamos aí, o Wellington já te deu aí a dica de como está prevenindo isso. Passar isso para as crianças é muito importante, tá? Então, vamos fazer a nossa parte aí, por favor. E só para atualizar também em relação a Bauru, porque Bauru é uma cidade que tem importância na região, não só econômica, mas também importância quando a questão é disseminação de vírus, porque muita gente de Agudos, por exemplo, trabalha em Bauru, está em Bauru todos os dias, e lá nós já temos 4 casos suspeitos em análise, 7 descartados já desde o início do ano, mas até o presente momento 4 casos suspeitos que estão aguardando exames. Então sempre é bom ter cuidado, nunca é demais se prevenir contra esse tipo de vírus, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, quem pode estar contaminado, quem teve contato ou não. Então é importante sempre ter essa preocupação. É importante dizer também que ontem, de uma maneira assim emergencial, caráter de emergência, o Wellington Barros, ele participou de uma coletiva de imprensa, é isso, Wellington? Isso, lá em Bauru, a Secretaria de Saúde lá de Bauru convidou a imprensa para confirmar esses casos, para traçar aí as informações. A própria Prefeitura já está montando um plano de contingência, porque a fala tanto do secretário lá, como do prefeito Gazeta e de demais autoridades de saúde não temos nenhum motivo de alarde, né, de pânico, mas é importante estar em alerta, porque caso ocorra, a prefeitura tem que estar preparada. Então fez uma capacitação com 300 profissionais de saúde, com 122 professores e funcionários de escolas públicas municipais, né, municipais, estaduais e também escolas particulares,
para poder tentar entender e orientar as pessoas em relação a essa doença. A gente torce para que não aconteça nada, mas a gente fala porque é importante que as pessoas estejam atentas e estejam precavidas em relação a essa doença. Muito bem. Bom, vamos começar o nosso programa falando de agudos e trazendo informação divulgada pela Prefeitura Municipal, informação divulgada falando sobre economia, economia de recursos públicos aí, a Prefeitura divulgou nesta semana. Diz o seguinte a matéria enviada aí pela assessoria de imprensa. Em um trabalho conjunto entre a Secretaria de Administração e Finanças e o setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Agudos, foram implementadas ações ligadas às redes de telefonia e internet que promoveram uma economia anual de mais de R$500 milhão aos cofres públicos, ao mesmo tempo em que foram modernizados os serviços tecnológicos, oferecendo mais eficiência e transparência no atendimento à população. Os estudos que resultaram a modernização vêm sendo desenvolvidos desde 2018. A principal ação foi a negociação de um contrato vencido com a operadora de telefonia, que baixou os principais custos pagos pela Prefeitura de cerca de R$737 mil por ano para pouco mais de R$189 mil. Com ligações telefônicas, link de internet e celulares. Com esta economia, a Prefeitura conseguiu implantar vários melhoramentos na rede telefônica e de internet que proporcionaram uma evolução e atualização tecnológicas de cerca de 20 anos na administração municipal, segundo a Prefeitura. Entre as melhorias está a implantação da fibra ótica, que aumentou a capacidade de transmissão de dados da Prefeitura de 100 para 400 megabytes, o que torna muito mais ágeis os serviços online dos usuários, ou melhor, os serviços online usados pelos contribuintes e a transmissão de dados pela administração. O aumento da capacidade de tráfego, por sua vez, proporcionou, segundo a Prefeitura, a implantação de um sistema de segurança na rede do município, algo que nunca havia sido feito, para todos os mais de 1.000 computadores da rede em todos os setores da administração. Possibilitou ainda a modernização do departamento pessoal, já que até a modernização, o ponto de cada servidor era coletado de forma manual por 2 servidores da Prefeitura que levavam até 3 dias úteis para ir a todos os setores e baixar as informações em um notebook. Com a modernização, a coleta de registro de ponto agora é feita em tempo real, o que permite o tráfego de informações de forma segura e com muito mais rapidez. A Prefeitura também implantou sistemas na área fiscal, o primeiro que faz o confronto de dados das empresas cadastradas para identificar possíveis fraudes e outro que faz controle de arrecadação de ISS bancário, proporcionando aumento de 134% na arrecadação desse tipo de imposto, o que elevou a arrecadação anual para 516 mil. A economia também possibilitou a troca de equipamentos obsoletos e com a manutenção feita pela própria equipe do TI, houve uma economia de cerca de R$6 mil mensais. Mas além da economia, a mudança zela pelo patrimônio público porque resguarda que documentos públicos que estão salvos nesses equipamentos estejam nas mãos de terceiros. Bom, uma informação sobre essa atualização da Prefeitura nesse departamento, nesse setor que compreende informática, que compreende serviços digitais. Eu acho que é importante ter cuidados com os dados do município, até porque os dados da Prefeitura não são dados do prefeito. Tá? Todo tipo de arquivo, de conteúdo que tem na Prefeitura, nos computadores, etc., não são do prefeito municipal. Por isso que não podem ser excluídos dos computadores quando o prefeito sai, quando o prefeito é cassado, né? Não pode excluir os arquivos porque eles são da administração pública. Os celulares que são utilizados pela gestão são da administração pública. Eles precisam ser mantidos, né? Os dados, etc., para que a próxima gestão entre e saiba tudo aquilo que foi conversado, tudo aquilo que foi definido, até porque são equipamentos em tese para ser utilizado a bem do serviço público, não para negócios particulares. Em tese, tá? Repito. E a Prefeitura faz essa modernização na intenção de colocar Agudos, pelo menos a Prefeitura, num momento de... nos serviços digitais à frente do que já estava acontecendo. Acho que é importante
ponto positivo aí, mas é algo que não é assim, nossa, se vai economizar, claro, ele está dizendo a prefeitura caiu de 734 mil para 189, quer dizer, é dinheiro no caixa, dinheiro que a prefeitura não vai poder reclamar que está faltando. Então, eu torço para que, de fato, essa economia aconteça e que o município saiba lidar com suas redes, com seus dados, porque isso é muito importante, não só para a administração pública, mas também para o cidadão que tem lá os seus dados cadastrados das empresas, das pessoas físicas, enfim, tudo isso tem que ser muito bem guardado para evitar qualquer tipo de fraude, Marcos. É muito importante, Wellington Barros, salientar também que é uma matéria enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Agudos. É um formato muito interessante, Wellington, porque quando você trabalha fazendo política com dinheiro público, política positiva, eu quero dizer, é esse tipo de resultado que se alcança, tá? Parar de ficar com picuinha, parar de ficar com diz que me disse e trabalhar efetivamente em prol da cidade. Então, se de fato o conteúdo dessa matéria, repito, que foi enviado pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, no seu todo, ela é isso, então eu gostaria de parabenizar pela ação, Wellington. E aí é importante também que depois a prefeitura venha a público com os números, dizer, olha, nós fizemos essa modernização, ela foi necessária porque houve economia, estão aqui os números, nós economizamos tanto, não fazer igual o ônibus, lembra o ônibus de graça? Vamos comprar uma frota nova porque vamos economizar, parar de pagar aluguel para a Elisline, vai economizar milhões, aí entrou a frota nova, claro que gastou a frota nova. A frota velha que pintaram e colocaram para circular, dos ônibus que foi comprado lá, vocês lembram da história. E aí o serviço ficou mais caro, porque o ônibus quebrava, porque gastava demais, porque os ônibus não eram próprios para esse tipo de serviço, e a prefeitura que tinha prometido que ia apresentar os dados em um mês, até hoje, março de 2020, não apresentou os dados que comprovem a economia. Até me recordo de quem ter solicitado esses dados, o vereador Ederson Roberto Mainini, que é líder do prefeito na Câmara Municipal, segundo informações, e que poderia solicitar da prefeitura esses números, né, em relação aos ônibus, mas já mudou, o ônibus já trocou, já entrou outro, completamente impossível que sejam divulgados, mas de fato a gente sabe que não houve economia, até porque se tivesse tido economia de fato, a prefeitura teria feito uma festa para informar que os dados estavam, os números abaixo do que a gestão anterior gastava. Tudo isso que o Wellington está dizendo se resume numa única palavra, aquilo que eu quero atribuir a ele, essa fala o tempo todo, desde a outra emissora em que nós trabalhávamos, uma palavra pequenininha que se chama transparência. É o que falta, né? Só isso. Falta em muitas ocasiões, infelizmente. Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Conexão Cidade. Marcos Atual, recado do Alessandro Oliveira, psicólogo, nosso parceiro. Nosso parceiro Alessandro Oliveira, psicólogo, aprenda como sair da depressão e seja realmente uma pessoa feliz. Participe dos workshops, as vagas são limitadas em grupos particulares, empresariais e de clube de serviços. Consulte o site www.alessandrooliveirapsico.com.br. Para atendimento em consultório de agudos, ligue 3262-1294 ou pelo WhatsApp 981254107. Em Bauru, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 970, Jardim América. Depressão tem cura sim. Você está ouvindo Conexão Cidade. Muito bem, a gente segue aqui com Conexão Cidade, edição deste sábado. Quero até aproveitar e agradecer mais uma vez aos parceiros que acompanham aí a nossa programação no Facebook. Muito obrigado pela audiência a todos que estão acompanhando aí o nosso Conexão. O Marcos Atual vai trazer informação sobre a campanha da dengue. A prefeitura diz que já completou a campanha Eu Não Quero Dengue e Você. O Marcos Atual traz a informação. A Prefeitura de Agudos completou no dia 7 de março as ações programadas para conscientizar a população sobre a necessidade de prevenção contra a dengue. Esta foi a terceira etapa da campanha Eu Não Quero Dengue e Você, desenvolvida por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente, Setor de Vigilância Epidemiológica e Controle de Vetores,
moradores. Até o dia 13 de março, ou seja, ontem, Agudos tinha confirmado 5 casos de dengue, todos importados. As ações vêm sendo desenvolvidas desde novembro do ano passado e tiveram início durante a Semana Nacional de Combate à Dengue. Todas as regiões da cidade foram visitadas pelos agentes de saúde e funcionários das secretarias envolvidas. O trabalho porta a porta teve início Teve ainda apoio de caminhões da prefeitura que transportaram materiais disponibilizados pelos moradores. Nos dias 1º de fevereiro e 7 de março foram recolhidos 55 toneladas de materiais, entre eles móveis, recipientes e outros. Na terceira etapa da campanha, participaram cerca de 90 servidores das secretarias de saúde, vias públicas, meio ambiente e educação. Pois é, a prefeitura falando aí sobre essa campanha para evitar aí os casos de dengue na cidade, é importante que seja feita. Eu cobrei tantas vezes aqui no ano passado, quando Agudos viveu o maior surto de dengue da história, né? Mais de 1.500 casos confirmados de dengue aqui na cidade, e nós cobrávamos isso em 2019, nós cobrávamos em setembro de 2018. Lá na rádio, nós dizíamos, olha, precisa cuidar da cidade, precisa limpar a cidade tá suja, vai dar dengue. Aí, novembro e dezembro, 40 casos de 2018, 40 casos confirmados. 2019, a epidemia se alastrou pela cidade, mais de 1.500 casos de dengue em Agudos. A maior epidemia da história, repito. Eu lembro que o prefeito deu entrevista dizendo assim, no começo do ano tinham 300 casos confirmados, ele dizia, não, jamais que Agudos vai ter o tanto de casos de dengue que a gestão anterior teve, sempre jogando, né? A gestão anterior teve 900 casos, nós não vamos deixar chegar a isso. Não mesmo, passou, foi a 1.500. E a prefeitura não conseguiu, pelo menos, naquela época, resolver o problema. Esse ano de 2020, a situação está um pouco melhor em todas as cidades da região. Tanto é que Bauru registrou acho que 200 casos até agora. O ano passado, essa época do ano, Bauru já tinha mais de 5.000 casos. Então, quer dizer, um número bastante acima daquilo que a gente imaginava, e graças a Deus. Mas é sempre a mesma preocupação, e isso eu dizia em 2018, porque em 2017 nós tínhamos tido uma situação muito parecida com o caso de dengue e tal, mas estava tudo muito tranquilo. Mas aí é aquela informação que até as próprias autoridades de saúde dizem que, olha, tem ano que a dengue explode, no outro ano diminui, aí daqui mais 2 anos volta de novo. Então é importante sempre estar atento, não é só uma questão da prefeitura, os moradores precisam estar atentos, principalmente os moradores, em relação a lixo jogado em local inadequado, etc. Mas é algo que a prefeitura tem que ter um planejamento, tem que ter além do planejamento, tem que ter um plano para evitar que novos casos se alastrem aí pela cidade. Segundo o município, apenas 5 casos aí, conforme o Marcos informou, mas de qualquer forma é importante estar atento em relação à dengue, porque ela não escolhe gente, viu? A dengue não escolhe quem é pobre, quem é rico, quem é branco, quem não é. A dengue pega todo mundo, é muito democrático, é muito parecido com essa história do coronavírus aí. Então, é importante sempre estar atento e se prevenir é o melhor remédio, né, Marcos? E não adianta querer desviar o foco, não, abandonar aí a preocupação com a dengue porque tem o coronavírus, porque a dengue tá por aí sim, viu? E não é privilégio de Agudos, não, a redução aí dos casos de dengue, graças a Deus. Isso é para a região inteira de uma maneira geral, conforme o Elton disse, tá? Existe um período em que tá mais grave, outro período que tá mais tranquilo, mas eu acho que dá tranquilamente para cuidar tanto de se prevenir em relação ao coronavírus e como também aí os cuidados para que a dengue não volte com força. Muito bem, bom, vamos agora passar o recado aqui da JJ Lavacar, Marcos, parceiro também aqui do nosso Conexão Cidade. JJ Lavacar, um conceito diferenciado no trato do seu veículo. Você sabia que o carro é a extensão do seu lar? Então ligue 99697-3463 e o Marquinhos busca e leva seu carro com total segurança. Na JJ Lavacar, seu carro tem lavagem simples, técnica, higienização interna, limpeza técnica do motor, hidratação do couro e polimento, cristalização, lembra da cristalização? Isso aí já é coisa do passado. Conheça agora a vitrificação e tenha seu carro com aspecto de novo. A JJ Lavacar fica na rua 11, número 30, no Jardim Danúbio, aqui na cidade de Agudos. A JJ Lavacar. Conexão Cidade.
Bom, vamos lá trazer mais informações aqui da cidade. E essa semana pipocou nas redes sociais aí também que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou em definitivo o recurso impetrado pelo vice-prefeito Jaime Capucci e pela Câmara de Vereadores de Agudos, que pedia a revisão da decisão do juiz da comarca de Agudos, aqui da primeira instância, que anulou o decreto de cassação do mandato e manteve o prefeito Altair Francisco Silva à frente da prefeitura. Jaime e a Câmara entraram com agravo de instrumento para tentar reverter, segundo a prefeitura, em segunda instância, a decisão que conduziu Altair ao cargo de prefeito de Agudos. O julgamento que negou o provimento ao recurso ocorreu na tarde de quarta-feira, dia 11, em São Paulo. Na sentença que anulou o decreto aprovado pela Câmara, que cassou o mandato do Altair, no dia 27 de novembro do ano passado, o juiz Saulo Mega Soares e Silva pontuou que não havia, após a análise dos autos, elemento mínimo que aponte que o autor, enquanto prefeito de Agudos, no presente feito, tenha negligenciado na defesa dos bens e rendas do município. Ao contrário, segundo o juiz, os elementos presentes apontam em sentido diretamente oposto. A decisão da Justiça de Agudos foi publicada no dia 4 de dezembro, uma semana depois da cassação. Em dezembro, o Tribunal de Justiça já havia negado o pedido de tutela antecipada impetrado pela Câmara e pelo vice-prefeito na tentativa de antecipar um novo afastamento do prefeito Altair até que o mérito fosse julgado, o que ocorreu na terça-feira. Como ficou comprovado pela defesa do prefeito Altair, segundo a prefeitura, a contratação sem licitação questionada pelos vereadores e que levou à instauração de uma comissão processante e posteriormente à cassação foi totalmente pautada no que estabelece a Lei de Licitações, quando define a possibilidade de contratação de empresa com notório saber ou entidades sem fins lucrativos para exercer determinado serviço, o que foi o caso. A entidade em questão prestou o mesmo serviço para mais de 200 cidades do país. E isso é o que diz a prefeitura nessa nota enviada a toda a imprensa, né, na última semana. Eu acho que, em relação a esse caso, a gente já falou bastante sobre isso, nós já pontuamos que é aquela história dos 2 milhões, né, Marcos? São 2 milhões, sim, né? 2 milhões. Daquela faculdade Unisul. Que veio, Unisul, que veio para Agudos, para fazer o que ninguém sabe, porque isso não conseguiu ficar aprovado até hoje. Tá? Me desculpe aí o juiz Dr. Saulo, a quem tenho muito respeito, já disse isso aqui, mas até hoje não ficou comprovada quais serviços essa empresa prestou à Prefeitura de Agudos. Não ficou claro para o município, e pelo menos para as pessoas que acompanham a política, para o cidadão comum, não ficou claro qual serviço essa empresa prestou para merecer receber 2 milhões e depois um aditivo ainda em relação a esse contrato. E isso que precisava ser explicado. Não foi explicado. Eu entendo que a decisão da justiça tem que ser cumprida e tem que ser respeitada, e respeito. Mas acho que poderia a prefeitura, de maneira mais transparente, explicar, mostrar. Até porque eu acompanhei oitivas em relação a esse caso, em que nem o prefeito, nem o secretário de Administração e Finanças, nem os demais envolvidos no caso sabiam dizer, e com números, o que a empresa trouxe para o município, porque a prefeitura falava que conseguiu, dos 2 milhões, conseguiu recuperar 6, um negócio absurdo, uns números que não dá para se entender de fato como são. E aí vai lá e o prefeito não sabia o número, o secretário, ninguém sabia. E aí, claro, a justiça está aí para isso e entendeu que não era motivo de cassação, devolveu o caso o cargo ao prefeito Altair. Mas em relação aos 2 milhões, foi embora. Né? Ninguém vai rever esse dinheiro novamente e a população até hoje, pelo menos com as pessoas que conversei, e isso é muito fácil, basta sair na rua aí na Praça Tiradentes, dar uma volta pela cidade e pergunta para as pessoas: o que você acha que essa empresa que pegou 2 milhões da Prefeitura de Agudos fez para o município de bom? O que essa empresa trouxe para Agudos que mereceu ganhar 2 milhões de reais? Muitas pessoas não saberão responder, porque não ficou claro o que essa empresa fez, qual serviço ela prestou para Agudos. Isso é evidente. Pode qualquer pessoa questionar, pode qualquer pessoa achar que a cassação é uma perseguição política. Eu entendo todos esses pontos. O que eu não consigo entender até hoje é o que essa empresa efetivamente fez para merecer ganhar 2 milhões de reais do dinheiro dos nossos impostos, que nós pagamos para ter educação, saúde, para ter lazer que não tem em Agudos, para ter tantas outras coisas que a infraestrutura que a prefeitura deixa em segundo plano para pagar essa empresa para vir fazer não sei o que aqui em Agudos. Infelizmente, até hoje não ficou comprovado qual foi o serviço prestado de fato por essa faculdade aqui à nossa cidade.
Marcos. Na realidade, a justiça sabe-se que é soberana, não tenha dúvida. Mas é bom deixar claro também, você que está nos ouvindo aí, que o que aconteceu foi o julgamento do recurso impetrado em relação à cassação do prefeito, tá? Nós não podemos esquecer que esse processo ele continua. Tá porque tem um mérito, né? O mérito não foi julgado ainda, né? O que foi julgado é que o vice-prefeito e a Câmara queriam anular a decisão do juiz aqui. E lá eles não vai anular, mantém a decisão. Agora, em relação ao mérito da questão, do processo, é que fica, que é isso que a gente está falando, em relação a empresa pode ou não pode ter sido contratada sem licitação. Essa é uma questão. Exatamente. Então a justiça, a gente chama de justiça comum, ela dá continuidade aos trabalhos, então, para que seja elucidado toda essa história aí, que é o que o Wellington disse, porque até agora ninguém sabe o que foi feito, o que deixou de ser feito. Tem também o trabalho do Tribunal de Contas, lembrando sempre aos senhores que em fevereiro do ano passado, agora fez um ano, tá? O tribunal já havia apontado irregularidades nesta negociação. Então, portanto, nós estamos falando especificamente do caso da cassação do prefeito. O processo continua. E vamos torcer para que as coisas, pelo menos no cenário político, nessa questão, porque é muito difícil dizer aqui que vão ficar tranquilas, porque não vão, porque já tem outra comissão em andamento, que é aquela que estava parada por conta da justiça, que a justiça paralisou e mandou voltar agora, recentemente, que é em relação à escola, nós falamos aqui na semana passada, em relação à escola de tempo integral. Então, precisa ficar bem explicado, precisa ficar bem claro para as pessoas que existem as irregularidades. Cada um faz o seu papel, faz cumprir o seu papel. E aí, depois, se a justiça entende que não há a necessidade, aí é uma outra questão, aí é uma questão com o judiciário, nós não podemos entrar nesse lado, porque nós também não temos competência para isso. Quem está lá que tem competência para dizer se está certo ou errado. É uma seara para nós desconhecida e misteriosa. Vamos deixar claro. Infelizmente, assim. Né? Agudos com informação de credibilidade. Conexão Cidade. O Marcos Atual traz o recado da Empreste Soluções Financeiras, também parceiro aqui do Conexão. Tá precisando de dinheiro, Wellington Barros? Bastante. Bastante? Então, lá na Empreste Soluções Financeiras, você que é aposentado, servidor público, estadual, federal ou pensionista do INSS, é de crédito que você precisa. Então, a Empreste Soluções Financeiras vai atendê-lo com carinho e profissionalismo. Faça uma simulação sem compromisso, agende uma visita, ligue ou mande um WhatsApp para 991364751. A Empreste Soluções Financeiras fica na rua 7 de setembro, 535, na Galeria Santa Filomena, na loja 7, no centro de Agudos. Empreste Soluções Financeiras. Você está ouvindo Conexão Cidade. Bom, nessa semana, Marcos, eu até fiz uma reportagem, apurei em relação a um caso que me chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma notificação. Eu vou ler a matéria, daí todo mundo vai entender. O TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, divulgou na segunda-feira um balanço sobre as despesas com o pessoal nos municípios do Estado. Segundo o órgão, uma em cada 4 prefeituras apresentam gastos excessivos com o pessoal. O órgão afirma que manter a obedecer o limite aí em relação aos gastos com a folha de pagamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é um desafio aos municípios. O levantamento realizado pelo Tribunal de Contas, com base nos dados do último quadrimestre de 2019, aponta que uma em cada 4 prefeituras encerrou o exercício com gastos excessivos de pessoal, estando no limite ou além do limite, chamado de limite prudencial, né, que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações foram enviadas pelos gestores por meio da Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo. No total, 162 prefeituras paulistas já foram notificadas pelo Tribunal de Contas para que adotem providências para a redução dos limites de gastos com pessoal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa em cada período de apuração, que é quadrimestral, não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida. Ou seja, a prefeitura não pode ultrapassar esse valor, 54% daquilo que arrecada em gastos com os servidores públicos municipais.
E a íntegra desses dados divulgados pelo Tribunal de Contas estão lá na plataforma chamada Visor, que é o Visão Social de Relatórios e Alertas. O link é tce.sp.gov.br/visor. E a situação do último quadrimestre do ano, contudo, pode ser mostrada mais preocupante. Por quê? Porque dos 644 municípios fiscalizados, 219, que compreende 34%, descumpriram o prazo estabelecido pelo tribunal e deixaram de apresentar dados completos para serem analisados pela auditoria eletrônica do TCE. Ao todo, 195 prefeituras, 32 câmaras municipais e 56 entidades da administração indireta não enviaram as informações requeridas ao órgão. A Prefeitura de Agudos aparece na lista dos municípios que descumpriram o prazo. O próprio TCE emitiu um comunicado informando que, além de estarem em confronto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as administrações que não apresentaram a documentação solicitada podem ser penalizadas por inobservância do calendário de organizações da Corte de Contas, com aplicação de multa e notificação ao Ministério Público do Estado. E o fato será levado em conta quando do julgamento das contas anuais do município. Os municípios que estão em situação irregular foram alertados pelo TCE por meio de comunicados publicados no sábado passado no Caderno Legislativo do Diário Oficial de São Paulo. Em 34% dos municípios não foi configurada a hipótese de gasto excessivo com pessoal, segundo esse levantamento do Tribunal de Contas do Estado. Aí a pergunta que fica é a seguinte: por que eu estou trazendo essa informação? O que faz a Prefeitura de Agudos que não tem a capacidade de enviar os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado em relação aos servidores ativos e inativos, quanto a Prefeitura gasta, quanto arrecada, para que o Estado possa traçar um parâmetro dos municípios que estão em conformidade e com os municípios que estão em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal? O que fazia os responsáveis por essa pasta, que provavelmente é a Administração e Finanças, o que faziam essas pessoas que não conseguiram enviar os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas dentro do prazo? Porque agora a Prefeitura, como eu disse aqui, pode ser penalizada, pode ter que pagar multa, e isso vai ser notificado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E mais, não entregar esses documentos será levado em consideração quando o TCE for julgar as contas anuais dos municípios. Ou seja, quando o Tribunal de Contas for julgar as contas do exercício 2019, ele vai pensar, a primeira coisa que vai aparecer lá, a Prefeitura não enviou a documentação, não conseguiu comprovar. E aí o Tribunal de Contas vai levar isso em consideração, e se rejeitar as contas do prefeito, depois o prefeito fica bravo: olha, o tribunal rejeita as contas dos prefeitos. Os prefeitos vão lá e caem no tribunal e são penalizados. Por quê? Porque cometem irresponsabilidades na gestão. Eu repito, se um oficial de justiça for na tua casa te entregar uma documentação, ou solicitar uma documentação, ou solicitar que você compareça na justiça, e você não comparecer, você é penalizado como pessoa física, como pessoa que merece responder à justiça. Por que é que a prefeitura pode falar assim: não vou mandar os dados? Por que é que o secretário acorda no dia de mau humor e fala assim: não vou mexer com isso aí não, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada? Por quê? Porque aí na hora de pagar a multa, quem paga é o município. Podia muito bem aí o secretário arcar com as despesas, o prefeito arcar com as despesas. Como falei aqui daquela questão dos medicamentos que estragaram, que ao meu ver o prefeito deveria pagar os medicamentos e cobrar daqueles que são responsáveis. E aqui da mesma forma, cobrar. Quando a prefeitura for negativada lá no Tribunal de Contas, quando as contas forem negativadas, quando as contas forem reprovadas no tribunal, deveria o prefeito chamar o secretário e falar: meu amigo, vem cá, você vai pagar as despesas do advogado, você vai pagar porque eu vou ter que ir para São Paulo agora responder por algo que uma irregularidade que você cometeu. Mas não, a prefeitura pouco faz, pouco demonstra se importar com isso. Torço para que 2021
que se o prefeito continuar no cargo, se for reeleito em outubro, aí ele vai com o carro da prefeitura a São Paulo, responde ao TCE utilizando do procurador jurídico do município, que deveria pensar mais nas coisas do município, mas está preocupado com questões políticas, e aí ele bota esse pessoal, essa estrutura da administração para defendê-lo. Mas e se o prefeito não ganhar a eleição, como ele fará para ir lá o ano que vem responder ao tribunal essas irregularidades? Esse questionamento já foi feito aqui, já foi feito na Câmara. Como é que ficará o prefeito nos próximos anos? Porque essas contas começam a pipocar o ano que vem, nos próximos anos. Começa a dizer assim, olha, o prefeito fez coisa errada aí, a conta foi reprovada. Eu acho que é muito preocupante para a cidade de Agudos ter uma gestão que não se preocupa em responder às solicitações de órgãos que, no caso o TCE, é um tribunal de contas. No caso o Ministério Público, eu tive a informação que tem não sei quantos ofícios lá e requerimentos que a Prefeitura de Agudos não responde ao Ministério Público. E muito me admira não haver um promotor aqui na cidade que leve isso à frente, que leve isso à justiça e diga, justiça, vamos fazer um mandado de segurança e trazer esse prefeito aqui para explicar por que ele não responde os nossos requerimentos, por que não responde às nossas solicitações. Mas dezenas delas. Assim como não responde à Câmara, assim como não responde a outros órgãos, não responde à imprensa. Enfim, eu acho que é uma gestão que tem se preocupado mais com as questões políticas, porque desde que assumiu, está envolvido e está tentando debater com a oposição para ver quem fica no cargo, quem sai do cargo, se volta um, se fica o outro. Então, e a população assiste isso com diversos problemas na administração pública, tendo que enfrentar diversos problemas, e mais essa agora, um problema no Tribunal de Contas que é ruim para a cidade. Não é bom ter conta reprovada, não é legal, isso não é bom, não só para o prefeito, a figura do gestor, mas não é bom para o município. E a gente ficar refém dessa gente que pouco faz e pouco se importa com as questões da cidade. Eu vou repetir o que eu sempre disse aqui desde o primeiro dia desse programa. A Prefeitura de Agudos, os gestores, não podem administrar a cidade como se fosse um cofrinho pessoal. Não podem administrar um município que tem 150, 60 e 70 milhões de orçamento, que tem 40 milhões de habitantes para cuidar, que tem uma cidade do tamanho de Agudos. Não pode tratar como um cofrinho pessoal, não pode tratar como coisa minha. Eu vou responder se eu quiser, eu vou devolver se eu quiser, eu vou pagar se eu quiser. Que isso? A gestão pública não funciona nesse sentido. E vou repetir, torço para que a justiça entre na parada e faça com que essas pessoas respondam pelos seus erros na justiça. Para que fique comprovado aqueles que querem o bem da cidade, aqueles que estão lá à defesa do bem particular, à defesa do próprio umbigo. Marcos. A Prefeitura de Agudos aparece na lista dos municípios que descumpriram o prazo. Onde tem novidade nisso? Não tem novidade. Em lugar nenhum. Sem novidade. Né? Prática comum da Prefeitura. Mas isso é culpa da administração anterior. Herança. A Prefeitura será penalizada com multa. Tá certo, Ayrton? Isso. Vai ficar para quem isso? Fica para a próxima administração, para o município. Então, quer dizer, heranças como essa, com certeza absoluta, este cidadão, esse prefeito, ele vai deixar para a próxima administração. Quando eu digo próxima administração, eu quero acreditar que não há mal que dure para sempre, viu? Então vamos deixar claro isso. Eu não acredito numa reeleição desse cidadão. Eu não acredito que a população tenha que sofrer tudo isso de novo. Então, olha, quando o problema não é da administração anterior, que eu faça os meus rolos, os meus problemas e deixo como herança para a próxima administração. Que belo legado. É um absurdo, né, que as coisas continuem assim. É por isso que e nós falamos isso aqui pelo menos há 3 anos, que esse ano ele é muito importante, outubro é muito importante para que nós tenhamos um momento de escolha, né, que a população vai escolher quem será o novo prefeito, quem será os novos vereadores, e escolher gente capacitada. Mas aí eu começo a olhar e vejo a lista das pessoas que estão concorrendo à prefeitura e eu começo a pensar assim, gente, será que esse cara vai fazer? Será que esse cara vai ter uma ideia? Porque é muito fácil
é muito fácil vir aqui, pegar uma câmera, ir lá no Facebook, falar assim, olha, o celular, ir lá e gravar e falar assim, olha, vamos acabar com isso aí, vamos acabar com os corruptos, vamos acabar com a bagunça, mas aí não propõe nada. É isso que eu acho que precisa ser colocado, não propõe nada. Onde é que estão os candidatos, que eu não vi nenhum, cobrar a Prefeitura de Agudos, os pré-candidatos a prefeito, cobrar o município porque não está entregando os documentos para o Tribunal de Contas do Estado para comprovar se está no limite prudencial ou não. Quem foi o pré-candidato que se manifestou no sentido de dizer, olha, a Prefeitura está errada fazendo o que está fazendo? Ninguém. Nenhum pré-candidato a prefeito teve a capacidade de se levantar e de questionar isso. De questionar o município nesse sentido, questionar o prefeito, dizer prefeito, eu sou opositor teu, sou pré-candidato à prefeitura e acho que o que o senhor está fazendo é errado. Não, porque todos têm medo, todos se escondem. Essa é a verdade, viu, gente? Me desculpem os pré-candidatos, eu acho que tem muita gente, não estou generalizando, tem gente boa, tem gente, mas falta muita proposta, falta as pessoas discutirem a cidade. Eu falo isso aqui já há muito tempo. Ninguém tem um plano para Agudos, ninguém tem um plano para discutir, para cobrar, para evitar que essas coisas aconteçam. Então passou da hora da gente ter alguém que levante e diga, olha, isso está errado e eu vou resolver dessa forma. Não é assim que se faz e vou fazer de outro jeito. Mostrar o erro e mostrar uma solução. Porque hoje a gente não vê solução. E pelas pessoas que aparecem aí como candidatos, provavelmente se ganhar a eleição, daqui a um ano a gente vai estar aqui cobrando as mesmas coisas. E daqui 2 anos cobrando as mesmas coisas, fazendo as mesmas reclamações, com as mesmas denúncias, com os mesmos tipos de problemas que a cidade enfrenta. Eu acho que já não dá mais para a gente aguardar e esperar que apareça alguém, que alguém tenha a brilhante ideia, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, de disputar e tentar ganhar a eleição. Hoje eu conversei com um amigo no ônibus que dizia, Wellington, essa eleição vai ser complicada, né? Pode ser uma eleição diferente dos últimos 30 anos, a mais diferente, porque tem o grupo A, o grupo B, e que estão enrolados, não sabem quem serão os candidatos, tem o grupo do PSDB, tem o grupo do Podemos que está se juntando, tem o grupo do PROS. A gente começou a discutir sobre essas pré-candidaturas e começou a me dar um pavor, porque a gente eu não consegui enxergar alguém que eu possa olhar e dizer assim, poxa vida, esse cara, se ele ganhar, ele vai resolver o problema. Não consegui enxergar ainda. Talvez até outubro a gente enxergue, mas por hora, o que eu estou ouvindo das pessoas que estão aí, porque eu vou repetir, é fácil xingar vereador, é fácil xingar o prefeito e dizer, e cobrar e falar que vai fazer diferente. Como vai fazer? Cadê o plano? Cadê o projeto? É isso que a gente quer ver. Se não tiver projeto, não dispute a eleição. Vá fazer outra coisa. Como eu disse para o Altair lá no começo do mandato, vá para a iniciativa privada. Não quer se responder à imprensa, não quer ter problema, não quer ser criticado, vá para a iniciativa privada, que daí lá é com o seu patrão, ou se você for o dono da empresa, é com você, e não precisa responder a ninguém. Mas na gestão pública precisam prestar esclarecimentos. E torço para que os candidatos que cheguem aí, os pré-candidatos, montem um plano para a cidade, para a gente discutir a cidade. Porque também não vamos trazer gente aqui para ficar, porque o prefeito, porque o ex-prefeito, porque... Não, eu quero discutir plano para Agudos. Quem tem plano para a cidade? Quem vai discutir Agudos do jeito que tem que ser discutido? Quem vai resolver o problema do buraco? Quem vai resolver o problema da saúde? Quem vai resolver o problema financeiro? Quem vai resolver o problema do servidor público municipal? Com quais ações? É isso que nós queremos discutir aqui no Conexão. Marcos? Wellington, eu não acredito que mude nada o cenário para o próximo ano, já... deixando claro com a eleição desses pretensos pré-candidatos aí, porque o que se vê até o momento são ataques pessoais, é o mais do mesmo. Só que tem, é só isso. É o mais do mesmo. Esquece da postura básica de um candidato, que é isso que o Wellington acabou de dizer, discutir o município, ninguém está preocupado com isso, continua a velha rinha, isso está parecendo uma rinha de galos, Wellington Barros, onde eu falo de você, você fala de mim, e isso não é política, isso se chama fofoca, futricar com a vida dos outros, isso é feio, velho, cheira mofo. Quer mudar? Faça diferente. Faça aí um plano, um projeto. Olha, eu vou chamar os outros pré-candidatos, a gente vai se reunir, vamos discutir o município, vamos ver o que de novo nós podemos fazer pela população. Agora,
Tá feio, tá chato, tá maçante, tá vergonhoso você abrir uma rede social e ver lá um pré-candidato que ainda é pré-candidato, que a gente sabe que não tem condição nenhuma para nada, já está atacando o outro de forma pessoal. Chega, bastou, tá chato, tá... Não dá, né? Não dá. Cansativa, a verdade é essa. E vou dizer, a gente não pode pautar o nosso cenário político de outubro agora com base nesses ataques pessoais. A gente tem que pautar a cidade de Agudos. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que tem Conexão Cidade, para discutir a cidade. Então a gente fala aqui, ó, quando o prefeito faz coisa errada, a gente fala. Quando o prefeito acerta, a gente fala. Até inclusive, é preciso falar em relação à nova avenida que está sendo feita, a interligação ali entre a Richard Freudenberg e a Carvalho Pinto, que está ficando muito bonito, vai dar uma cara nova para aquela região, vai dar um desenvolvimento melhor para aquele local. É uma via de acesso muito importante para a cidade, vai desafogar o trânsito no centro. Mas quando tem coisa errada, a gente tem que falar. E em relação aos pré-candidatos, vou repetir, do que vi até agora, nenhum me chamou a atenção no sentido de, poxa, eu tenho planos para a cidade. Comecem a pensar nisso, pessoal. Vocês que são pré-candidatos, atenção. Comecem a pensar em planos para Agudos. Não adianta só falar de vereador, falar do prefeito, falar do salário, falar do... E aí? Tudo bem, vamos reduzir o salário do prefeito. Vamos reduzir o salário do vereador. Aí o senhor vai ganhar a eleição e vai fazer o quê? Para mudar a cidade, porque em relação ao salário vamos lá, bateu o martelo, reduziu, ponto. Agora vamos falar de gestão, hein? Vamos falar de gestão de saúde, vamos falar de dívida da prefeitura, vamos falar de fornecedor, vamos falar de a folha salarial da prefeitura acima do limite prudencial, vamos falar de obras paradas. Vamos falar de convênios que a prefeitura tem com o governo do estado, com o governo federal, que tem problemas. Vamos discutir. É isso que nós queremos. Ser candidato por ser candidato, para fazer bonitinho, para mitar na internet, é fácil. Isso aí é mais simples, é muito simples. Agora, ser de plano. Se não tiver plano de governo, se não tiver proposta para a cidade, não vai ganhar a eleição. E aí quem está no governo se beneficia, porque o cara tem a máquina na mão e se reelege. E pelo que estou vendo, pelo andar da carruagem, tudo indica para que a cidade tenha problemas nas eleições de outubro. Que as pessoas não vão conseguir apresentar planos viáveis e que a gente vai ter, talvez, essa eleição diferente que eu disse dos últimos 30 anos, talvez teremos a eleição com o maior número de candidatos irrelevantes. Tem um aí, irrelevante, que está aí sentado na cadeira e até agora não tem expressão política nenhuma, nunca teve. Conseguiu ganhar a eleição. Conseguiu ganhar a eleição porque as pessoas queriam mudar. As pessoas queriam ter uma experiência diferente em relação ao poder público. E agora, em outubro, a gente vai querer continuar ou vamos mudar? Essa que é a questão que o Conexão Cidade deixa neste sábado, 14 de março de 2020. Marcos, um grande abraço a você, um bom final de semana e a gente se vê ao longo da semana no site, o guarani.com.br e também no próximo sábado aqui com o Conexão Cidade. Um abraço. Um abraço a você, Wellington, um abraço a todos, muito obrigado, viu? Ótima semana. Muito obrigado a você que participa aí do nosso Conexão, que comenta, compartilha, obrigado pela sua curtida. Lembre-se sempre que estamos à disposição em inbox, também aí nos comentários no Facebook e você pode participar também através do WhatsApp 3261-1573 é o número, não dá para ligar, você tem que salvar ele no celular e mandar via WhatsApp e a gente atende a sua solicitação, a sua reivindicação aqui no Conexão Cidade. Grande abraço a você, até a próxima, tchau. Conexão Cidade. Alessandro Oliveira, psicólogo. Participe do workshop. Aprenda como sair da depressão e ser de fato feliz. Mude sua vida. Acesse www.alessandrooliveirapsico.com.br e faça sua inscrição. Para atendimento em consultório em Agudos, ligue 3262-1294 ou WhatsApp 98125-4107. Em Bauru, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 970, Jardim América. Alessandro Oliveira, psicólogo, te ensinando a ser feliz. Conexão Cidade.
Ultrawave, Agudos e Ultrawave, uma parceria na velocidade da luz. Contrate você também a melhor internet por fibra ótica da nossa região. Melhor custo-benefício em 150 megas por R$ 95. Confira também planos e velocidades que atenda a sua necessidade. Ultrawave, acesse agora ultrawave.com.br ou ligue 0800 7222 6622. Ultrawave, internet na velocidade da luz. A carga tributária da sua empresa está alta? O valor dos impostos está afetando o seu fluxo de caixa? Passa lá na Cíbia Soluções Fiscais. Lá você pode fazer o planejamento tributário e auditar o cadastro fiscal dos seus produtos. Desse modo, você vai ter certeza que estará pagando seus impostos adequadamente. Cíbia Soluções Fiscais, Avenida Rui Barbosa, 384 no centro. Telefone 3261-2262. Rádio Guarani, sempre com você. A mais nova web rádio de Agudos, com transmissão 24 horas por dia. Música, informação, esportes e muito mais. Participe da nossa programação pelo WhatsApp. Anote o número: 14 3261 1573. A Rádio Guarani é um produto da editora Folha da Serra Limitada. Jornal O Guarani, Agudos, São Paulo. Rádio Guarani, sempre com você.